Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que bom que você está percorrendo este caminho de discipulado, que é a nossa formação, para estarmos juntos do Mestre. Esta é uma experiência no qual o próprio Senhor deseja falar ao nosso coração. Você é um escolhido pelo Senhor, de modo que nenhuma outra voz vai tirar de você a voz inicial, que é do Senhor, que é inconfundível. Infelizmente, em meio à caminhada, muitas pessoas irão querer sufocar os dons que Deus lhe concedeu. Mas você não pode esquecer. A voz do Senhor é inigualável. Ele me chamou. Só eu sei onde eu estava, a situação no qual eu enfrentava, e Ele me visitou. Então, primeiro passo, não deixe que ninguém tire de você esta eleição. E hoje nós iremos falar sobre o chamado de Pedro. Em Lucas, capítulo 5, nós lemos o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles. Estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui nós podemos contemplar, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus que foi ao encontro de Pedro. O chamado é este: Cristo que vai ao nosso encontro. Vejamos, Pedro, um pescador profissional, ouvir de Jesus: lança as tuas redes novamente. E ele disse ao Senhor: nós trabalhamos a noite inteira, não conseguimos pescar nada. Ali estava a palavra de Jesus com a de um pescador profissional. Mas Pedro disse: por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Amado irmão e irmã, o chamado não é por nós, é por causa da palavra do Senhor. Por causa da palavra do Senhor é que nós ouvimos a voz de Deus e decidimos dar os nossos passos. A pesca, pois, tornou-se milagrosa, porque eles estavam com o Senhor. Pedro e os outros lançaram as redes, de modo que as redes ficaram cheias. E ali Pedro reconheceu que naquele que o chamava havia algo divino. Como? Que milagre é este da pesca milagrosa? Mas Jesus lhe disse: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Vejamos, irmãos e irmãs, o Senhor não nos aniquila.
Ele aproveita também os nossos dons. Dons que nós trazemos naturalmente conosco, ele aperfeiçoa. É o que ele fez com Pedro. Vinde a mim e vos farei pescador de homens. Se nós formos ver, Jesus apenas o amou através desse chamado. Ao longo da vida de Pedro, quantas situações nós podemos contemplar da misericórdia de Jesus derramada na vida dele. O chamado é esta misericórdia do Senhor que nos alcança onde nós estamos. O Senhor sabe das nossas feridas, o Senhor sabe das nossas preocupações, mas Ele nos chama. O mesmo Pedro que obedeceu ao Senhor, lançando as redes para pescar, foi aquele que um dia negou Jesus 3 vezes, mesmo dizendo outrora que ele não negaria. Mas ele negou o Senhor. E é este mesmo Pedro que foi chamado no lago de Genezaré para ser pescador de homens. É o Pedro que negou Jesus, mas também é o mesmo que disse por 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. No encontro com Jesus ressuscitado. Quando Jesus teve aquele encontro com Pedro e os demais discípulos, e por 3 vezes perguntou a Pedro se o amava. Ali foi um processo de cura que o próprio Senhor desejou realizar na vida de Pedro. Por 3 vezes Pedro negou, por 3 vezes ele declarou o seu amor por Jesus. Nós não podemos de forma alguma parar nas nossas limitações, mas entender que o chamado do Senhor é maior do que nós. Maior do que as nossas misérias, maior do que as nossas limitações. Por isso que nós, quando fomos chamados, nós precisamos compreender, Ele é que me chamou. Não é um chamado dos homens. Não é o homem que te chamou para servir. Seja na acolhida, na intercessão, na animação, na pregação. Não é o homem que te chamou para servir. Jesus entrou na sua vida, entrou na sua história, assim como entrou na vida de Pedro. E hoje renova incessantemente esse chamado para você. Vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Na última formação, nós meditamos na figura de Moisés, que foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. O chamado não é para nós, é para o outro, é colocar-se a serviço. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixe o Senhor te amar. E através do amor incondicional do Senhor, você passa a retribuir a este amor. Como? Servindo. Porque Ele me ama, eu irei servir. Eu irei entregar minha vida, a minha juventude, ao serviço do Senhor. Eu completei, no ano passado, 25 anos servindo Jesus. É uma grande alegria servi-lo. Ao longo deste tempo, quantas pessoas passaram por este caminho, não estão mais na evangelização, outros estão. Mas uma coisa é inegociável que eu digo para você: o chamado de Jesus. A voz dele é inconfundível. O que me fez permanecer até hoje, a voz do Senhor, que é inconfundível. O que te fará permanecer por muitos e muitos anos até a vida eterna,
é a voz do Senhor, o chamado do Senhor, que é único, que é particular. Por isso, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu creio firmemente que a tua voz é única. E assim como tu chamastes a Pedro para lançar as redes para as águas mais profundas, o Senhor me chama para te servir. É bom te servir, Jesus. Usa-me. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Eu quero ser usado da maneira que o Senhor deseja. Onde quer que o Senhor queira que eu esteja, eu irei. Eu quero cumprir a sua vontade. Eu quero ser todo teu. Fostes tu que me chamastes, não os homens que me chamaram. Foi o Senhor. Por isso eu quero te entregar a minha vida, assim como tu chamastes a Pedro. Chama-me. E se eu estou desanimado pelo caminho e não quero mais te servir, por causa de tantas situações e tribulações, dá-me força de discernir a sua voz. E a tua voz cala todas as vozes que se levantam contra mim, sejam elas humanas e espirituais. Obrigado, Senhor, porque tu me chamastes. E mesmo em meio às minhas fraquezas, eu irei te servir, porque eu sei que estas fraquezas me aproximam de ti, e o Senhor irá me curar, e já está me curando, para que eu possa te servir por todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como tarefa, nós iremos ler o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Repetindo, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Faça a sua oração lendo esta passagem. Escreva o que mais falou ao teu coração, mas tenha certeza, Deus te chama, assim como ele chamou a Pedro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.